Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ceidane Canadá, tem comigo aqui a Franciele, que vai me ajudar hoje com o nosso programa do Atlântico, né? Muita gente ouve falar do programa, muita gente está interessado, e a gente veio aqui então para esclarecer algumas dúvidas, falarmos dos pré-requisitos para que vocês possam se enquadrar nesse programa que é bastante interessante, Sim. Certo? Vamos lá, o programa do Atlântico, tá? Ele engloba 4 províncias, que é Nova Scotia, New Brunswick, PEI e Newfoundland. Dentro dessas províncias, eles têm também o seu programa separadamente, tá? E o programa que faz parte, então, do Atlantic Pilot Project. Ele é um programa piloto e tem 3 programas dentro dele, né? Eu acho que essa é a primeira parte. Outra coisa, você não necessariamente precisa estar fisicamente no Canadá para você poder participar. O que é importante saber, nós vamos precisar mandatoriamente de uma oferta de trabalho. Tá? Então essa é a parte importante. E é um programa que te leva já diretamente à residência permanente, certo? Se você quiser, Franciele, conta pra gente, quais são os 3 pilares do programa? Tem 3 streams, que é o Intermediate Skilled, né? Tem o High Skilled para pessoas altamente qualificadas e tem para quem se forma na província que se chama International Graduate Program. Perfeito. Então, eu vou começar pelo programa dos estudantes, tá? Então, pessoas que se formaram nessas províncias e mandatoriamente a sua formação precisa ter sido nessas províncias em um programa de 2 anos, a instituição precisa ter sido também uma instituição pública, tá? Então, muito importante, instituição privada, você não se qualificaria. Você completa esse programa, não tem um mínimo de inglês, você precisa ter uma oferta de trabalho, não precisa provar a experiência anterior e você já consegue se encaixar no programa para conseguir a residência permanente. As pessoas que não se formaram naquela província, infelizmente, esse stream não é para você. A gente vai ter que analisar um outro processo, tá? Outro programa, então, dentro dele seria o programa do Intermediate, né? A gente pode começar por ele, que ele é focado em NOC C. Tá? Muita gente acha, então se minha oferta de trabalho no NOC-C ou a minha experiência no NOC-C, eu não consigo imigrar. E não é verdade, a gente está vendo que através desse programa existe essa possibilidade da pessoa imigrar, tá? Tendo uma oferta de trabalho no NOC-C. Quais são alguns exemplos como o NOC-C? Vendedores de lojas, se você trabalha em restaurante como auxiliar de cozinha, como atendente, server, se você trabalha em hotel como housekeeper, front desk. Então existe uma lista muito, muito grande de NOCs que se encaixam no C, tá? Através do Intermediate Program, através desse programa, mandatoriamente tem que ser o NOC C. Você vai precisar comprovar que você tem um inglês pelo menos no CLB 4, lembrando que na prova do IELTS General Training é um Reading 3.5, um Writing Speaking 4 e um Listening 4.5. Se você fizer a prova do CELP, que é feita aqui no Canadá, nos Estados Unidos, Filipinas e Emirados Árabes, se eu não me engano, o CLB 4 no CELP seria 4 por habilidade, tá? Você precisa comprovar pelo menos 1 ano de experiência de trabalho nos últimos 3 anos, né? E aí é até uma conversa que nós tivemos antes da nossa live. Ali no manual não diz que você precisa ter experiência de trabalho no mesmo NOC da oferta. Porém, fica a critério do oficial tomar essa decisão. E na nossa opinião, tá? E, né, depois desses 13 anos trabalhando com imigração, eu acho muito difícil você passar por um processo de residência permanente, ter uma oferta de trabalho e não comprovar que você tem uma experiência ligada, né? Então, se você tem, por exemplo, você conseguiu uma oferta de trabalho na área de vendas, está como vendedora de loja, eu acredito que se você tiver uma experiência de trabalho em vendas também, isso vai te ajudar até conseguir essa oferta de trabalho, certo? Então, apesar do manual não falar que precisa ser diretamente ligado, eu aconselharia sim você a olhar por essa parte. E também ter certeza que você cumpre com todos os pré-requisitos para você poder cumprir esse programa, certo? E mandatoriamente nesse programa você tem que ter pelo menos um high school, certo? Sim, fazer equivalência através do ECA Report. Sim. Só lembrando que o Intermediate Skill, ele também, não só no NOC-C, se a pessoa, por exemplo, tiver experiência prévia como Registered Nurse, enfermeira registrada, ou enfermeira psiquiatra, ou dessas áreas, se ele conseguir uma oferta de trabalho como aid nurse, né, ou como home support worker,
vai funcionar. Exatamente. Então, se você, né, tem experiência de trabalho no NOC 3012, ok? E você recebeu uma oferta de trabalho no NOC 4412 ou 3413, esses dois NOCs você consegue usar dentro dessa categoria de intermediate, ok? Vamos lá. Passando para a categoria, então, dos high skills, né? O que seriam os high skills? Seriam NOC ou 0 ou A ou B. Tá? Então, levando nesse mesmo caminho, mandatoriamente tem que ter uma oferta de trabalho, mandatoriamente você tem que ter pelo menos um CNB4 no inglês, mandatoriamente você precisa fazer equivalência à sua graduação, ter pelo menos, então, né, um high school diploma ou mais, né, para conseguir se enquadrar nesse programa. Experiência de trabalho, 1 ano dos últimos 3 anos, tá? Taxa para processamento, nós não temos para o programa, né? Somente as taxas da residência permanente mesmo, ou do work permit, no caso, ele for aplicar. Perfeito. Então, para quem quiser aplicar por esse programa, tá? Não existe uma taxa cobrada pelas províncias para poderem, então, olhar o processo de vocês. Como funciona? Vamos ao lado prático, né? Já falamos, olha, como você se pré-qualifica, tá? O lado prático você precisa conseguir essa oferta de trabalho. Então, minha sugestão entra nos sites das províncias individualmente, tá? E ali vai ter, né, os empregadores que já estão registrados, já estão pré-aprovados, digamos, tá? Para te fazer essa oferta. Entra na lista, procura quem são, quais são as vagas, quais são os salários e uma série de outras informações para ver se você se enquadra dentro dessa categoria, tá? Uma vez com isso feito, passa pra gente os próximos passos. Então, uma vez com isso feito, você precisa ser endossado pelo empregador. Como funciona esse endossamento? Se você está no Brasil, você vai procurar essas organizações não governamentais que endossam, né? Tem uma lista no site. E aí você vai fazer um endossamento para essas organizações, que é grátis, totalmente grátis. E o que é esse endossamento? Essa organização vai fazer um acesso, chama Needs Assessment, que vai acessar suas necessidades, o que você precisa. Com esse Need Assessment, ele vai fazer um Settlement Plan. O que é um Settlement Plan? É um plano de se estabelecer na província, né? Tendo isso, esse Settlement Plan, você vai passar para o seu empregador. Passando isso para o seu empregador, ele vai aplicar para te endossar, né? Como te abraçar, né? Na verdade, o que acontece, né? Todas as províncias, tá? Por que tem os programas individuais? Porque eles querem atrair pessoas para aquela província. Eles querem fazer o máximo com que você fique, se adapte com a sua necessidade, com a necessidade da província. Então, é importante para eles que você tenha um plano de vida para você começar. Sim, né? Sim. O que é bem interessante, porque nesse endossamento, o empregador, ele assina um termo para ajudar o empregado, né, a se estabelecer e se sentir bem-vindo na comunidade, em termos de transporte, de encontrar uma casa acessível. Comunidade, né? Comunidade em geral. Então, isso é uma vantagem do programa, né? Ter esse apoio do empregador. Sem falar que a Celina já falou do inglês, o nível que é baixo em relação a outros programas. CLB4 é bem baixo. Até para quem já formou na província, o nível CLB4 é muito vantajoso isso. Ótimo. Então, uma vez encontrando o empregador, você faz o contato, certo? Vão fazer o endorsement, o empregador, então, com o settlement plan, volta para a província e aplica, tá? Uma outra vantagem, tá? Falamos que é um programa de residência permanente, certo? Isso não quer dizer que você tem que esperar sua residência permanente do Brasil. Sim. Através do programa, tá? Uma vez recebendo, né, a carta de aceitação daquela província, você tem direito, então, a aplicar para um visto de trabalho. Qual é a vantagem? Isso foi uma coisa atualizada em maio agora de 2019. Mesmo que a sua oferta de trabalho tenha sido no NOC C, o acompanhante também vai poder receber um Open Work Permit, né? Porque geralmente, né, o NOC C não permite que o acompanhante tenha um Open Work Permit para acompanhar, mas nesse programa vai permitir. Então, vocês já vão poder chegar aqui no Canadá trabalhando enquanto aguardam a residência permanente, que eles colocaram em um prazo de 6 meses de finalização, que eu achei
muito rápido. Isso. O legal é que quando você faz a aplicação do Work Permit, da permissão de trabalho, você tem que se comprometer a aplicar para residência permanente até 90 dias. No caso também das pessoas que já estão no Canadá e encontram esse empregador para ser... Exatamente. Acho que isso mostra que as províncias estão realmente abrindo possibilidades para que as empresas consigam seus empregados de uma forma bem rápida, né? Então, uma vez recebendo, né, a aprovação da província, você aplica para o seu Work Permit, você aplica para a residência permanente, e aí seria dessa forma, tá? Vamos lá, eu vou ler algumas perguntas aqui para a gente ir tirando as nossas dúvidas. Uma coisa em relação ao NOC, tá? NOC não é definido pelo seu título. NOC é definido, na verdade, através da descrição das funções que você exerce, tá? Então, o seu título pouco importa. A imigração vai olhar os duties que você faz e vai determinar, então, se aquele NOC seria o seu ou não, tá? Eu estava, inclusive, olhando os sites, né? A gente estava olhando os sites individualmente, cada província, e a lista dos empregadores, né? Então, tem um site, se eu não me engano, era de New Brunswick, ou de Nova Scotia, não lembro agora, onde era um PDF, o nome das empresas já pré-aprovadas para essa vaga, né? Para essa oferta. Aí tem outros sites que funcionam diferente, tá? Aí tem um linkzinho, você já clica, você já vê todas as ofertas. Então, não existe um modelo fixo por província. Cada província tem o seu modelo, tá? Uma outra dúvida que muita gente tem, qual é a cota? Né? Já estourou a cota? Não, a gente não tem essa informação, tá? As províncias começaram não... com 2.000. Exatamente, começaram com 2.000 aplicações, a gente não tem ao certo quanto número de vagas já preencheu em cada província, a gente só sabe que continua aberto, continua aceitando aplicações, e ele foi estendido até 2021, então nós temos mais 2 anos pela frente, mais ou menos, para a gente continuar. Ano passado, essa cota de 2.500, 2018. 2.000 para 2.500, então mais 500 vagas, né? Perfeito. Eu acho que vão me perguntar isso, então já vou antecipando. Em relação ao LMIA, tá? Esse programa não exige que o empregador faça o LMIA, porque o LMIA dele já está sendo feito juntamente à província. Então, aquela taxa de $1.000 pelo LMIA... É o endossamento, né? Exatamente. Os $1.000 que o empregador geralmente paga ao recursos humanos, né, da província para processar essa aplicação de contratar um estrangeiro, nessa aplicação não precisa ser feito. Tá? Então, isso é uma outra vantagem também, tá? Vamos lá. Como é contado esse 1 ano de experiência nos últimos 3 anos? Valeria um ano inteiro de 2016 a 2019 ou conta também do mês que você aplica? Então, assim, sempre que existe essa conta dos últimos tantos anos, vai depender do mês que você está aplicando, tá? Se fosse dar entrada hoje, por exemplo, a sua experiência de trabalho ela contaria do dia 14 de agosto de 2016 até hoje. Tá? Assim conta-se os 3 anos. Então, se você for aplicar somente em dezembro, vai ser dezembro de 2016 a dezembro de 2019. É assim que a gente faz esse cálculo de 1 ano, tá? Em relação a 1 ano, precisa ser full time. No mínimo, 30 horas por semana, tá? Onde você tem completado no mínimo 1.560 horas em 12 meses no mesmo NOC. Então, não cabe, peraí, eu juntei experiência diferente e NOC diferente. Não, tem que ser no mesmo NOC para apresentar como experiência de trabalho, tá? Isso é uma parte bem importante. Uma coisa que eu gostaria de mencionar também, se o caso aconteça de uma pessoa estar estudando nas províncias e encontrar um empregador e ele não ser designado pela província, ele pode conversar com o empregador e o empregador pode fazer esse processo de designação. Não é tão difícil. Exatamente. Existe essa possibilidade. Não é assim, olha, essa lista é fixa, a gente não vai abrir mais vagas para empregadores, não, tá? Então, existe essa possibilidade, caso você tenha uma oferta, o empregador não está naquela lista, né, deles correrem atrás disso. Sim, existe toda a possibilidade disso acontecer, tá? Fala da comprovação financeira. É uma parte bem interessante. Isso, a comprovação financeira é super baixa do LICO. Tem aqui, para uma pessoa, 3.167, né? Para uma pessoa de família de 2, $3.943, então é super baixa em relação aos outros programas de imigração. Lembrando, a Express são $13.000 para quem é solteiro, quase $16.000 para quem é casado, quase $20.000 para quem tem família de 3 pessoas. Então, o Proof of Funds
pelo processo, né, do Atlantic Pilot, ele é bem menor, tá? Isso é uma vantagem também em relação a esse programa, tá? Vamos lá. A pergunta aqui. Tem que ter visita exploratória para os que não estão fisicamente? Não, não é exigido que você faça uma visita exploratória, tá? Então não interessa muito para eles se você está dentro ou fora do Canadá. Mesma regra para todo mundo, tá? Pessoas com conexões em outras províncias, traz algum empecilho? Olha, o programa em si, tá? Através do Atlantic Pilot Project, nada fala sobre ter conexões com outras províncias, tá? É claro que se isso vier, sim, olha, eu tenho um primo que mora na província tal, mas ter um primo não quer dizer que vá te tirar, né, a possibilidade de migrar, até porque não é por pontuação, então você não ganha mais pontos ou tira mais pontos porque você tem primo em algum outro lugar dentro do Canadá, tá? Então não vejo como algo que vai te tirar pontos. Só tem as qualificações, faz a prova de inglês, tem a oferta de trabalho, perfeito. Exatamente, não tem pontuação, não tem limitação de idade, né? Proficiência de inglês é CLB4, então, tá? É algo a ser pensado, tá? Vamos lá. Outra coisa. Não é ligado ao Express Entry, tá? Eu não lembro se eu falei isso no começo ou não. Esse programa é um programa de província, tá? Juntaram as 4 províncias do Atlântico para lançar esse programa. Ele não é ligado ao Express Entry, porém, o tempo de processamento dele, segundo eles, né, a residência permanente sai em 6 meses. Então, ele é bastante acelerado, assim como é o Express Entry, tá? Pergunta do Rafael. A experiência canadense conta, nesse caso, para quem trabalha na província de Ontário? Bem, não diz nada no manual que essa experiência de trabalho não vai contar. Ele só pede 1 ano de experiência de trabalho nos últimos 3 anos, tá? Então, eu acredito que sim, que possa contar. A minha pergunta vai ser o seguinte. Se você está na província de Ontário, você tem hoje um Open Work Permit ou um PGWP, sim, por que você não foi para a província do Atlântico? Entende? Então, se você tem intenção de fazer, o meu aconselhamento seria: se muda para a província, começa a trabalhar na província para depois aplicar, né? Acho que fica um pouco mais sutil, na verdade, né? Eu acho assim, esse programa, para quem está querendo vir estudar no Canadá, talvez dá uma pesquisada para estudar nessas províncias do Atlântico, porque se tem essa possibilidade, o inglês é super baixo, né? E também... E mostra, é um programa de 2 anos, onde a grande maioria das pessoas vem, de qualquer forma, estudar um programa de 2 anos. Exatamente. Tem que ser uma instituição pública, ok? A grande maioria também, né, já vem nesse esqueminha de vir estudar numa instituição pública. Então, não precisa comprovar a experiência anterior, só precisa ter uma oferta de trabalho. Porque estudando lá já faz bem o networking, não vai ser difícil achar uma oferta de trabalho. Com certeza. E a pessoa, como tem as 20 horas de trabalho por semana, né, durante o seu on-campus, então meio que você já começa a trabalhar e depois ali só engata numa oferta, né, por mais tempo. Então ainda é uma possibilidade, tá? Uma observação também, para ter aplicado para esse programa, a pessoa tem que ter vivido na província nos últimos 16 meses. Estudante, tá? Estudante. Se você estudar e sair e depois voltar, não tem como aplicar. 16 meses nos últimos 24. Tá? Vamos lá, como comprovar a experiência quando não foi carteira assinada? Essa é uma boa pergunta, tá? Nós não temos carteira de trabalho aqui no Canadá. Então, os oficiais não sabem o que é uma carteira de trabalho também, né? O que acontece? Nem sempre a carteira de trabalho, ela também coloca todos os duties que você exerceu para determinar qual NOC, não coloca exatamente todas as informações que a gente precisa. Então, a carta para provar a experiência de trabalho é uma carta que a gente usa também para o Express Entry, para outros processos de outras províncias, que é ter o seu nome, ter o mês e o ano que você entrou, que você saiu, que você continua lá, qual era o seu salário, número de horas que você trabalhava e a descrição das funções. Lembrando, toda a experiência de trabalho, ela precisa mandatoriamente ser remunerada, tá? Se for um trabalho não remunerado, infelizmente não entra por esse programa. Isso é bem importante. Só tem um programa que fala que experiência não remunerado vale, e é o programa de caregiver que nós fizemos a nossa última live juntas, né? Até devem mudar isso. Exatamente. Vamos lá, mais perguntas. Pergunta da Elisângela. Você acredita que é um problema ir com ETA para tentar uma job offer e retornar ao Brasil e aplicar para o PR?
Vamos lá, Elisângela, entrar com ETA, né? É uma autorização eletrônica, eu vou falar um pouco sobre isso também. É para o Brasil, tá? Quem tem um visto americano válido ou quem tem um visto canadense expedido nos últimos 10 anos, pode fazer essa autorização eletrônica, é online, é rápido. Se precisar de auxílio também, o Canadá pode ajudar com isso. E você pode entrar no Canadá com ETA através de entrada aérea, ok? Você entra no Canadá, você é visitante, você tem direito de ficar por até 24 semanas. Você pode visitar por até 24 semanas ou você pode fazer um curso de até 24 semanas, ok? Não importa, tá? Então, sim, uma vez você entrando com a ETA, você pode aplicar para trabalho, sim. Só que a minha pergunta é o seguinte, vai sempre haver pergunta, você já está apto a trabalhar? Você já tem um work permit para você trabalhar? Você tem que responder, não, estou como visitante. Mas é a mesma coisa você aplicar de fora, na verdade, né, do Canadá. Por exemplo, você está no Brasil, se achou um empregador, você vai aplicar, o empregador também sabe que você não está aqui e está na dependência de um processo. Então, eu acredito, tá, que para o programa do Atlantic, eu acho que existe a possibilidade, sim, de você conseguir uma entrevista, até para a pessoa te conhecer pessoalmente, conversar, certo? Antes você dá os próximos passos. E caso você queira dar a entrada ainda daqui do Canadá, ainda é possível, tá? Não necessariamente você precisa voltar para o Brasil. Pergunta no Instagram. Ações podem ser consideradas como comprovação financeira? No Express Entry, tá? Nós usamos, sim, você pode, porque você pode vender, só que a gente tem que, na verdade, pegar o número das ações, assumir por quanto você vai vender, se vai ter, na verdade, uma perda, então a gente pode usar. Eu não considero uma comprovação ideal, tá? Mas eu uso ele como um backup, como algo secundário, tá? Eu uso sim, tá? Existe alguma lista específica de empregadores onde se possa buscar pelas vagas? Sim, foi isso que a gente falou. Cada província, dessas 4 províncias que estão nesse programa, no site dessas províncias você vai encontrar os empregadores que são designados para endossar você. Caso ele não for designado, você pode conversar com ele, ver a possibilidade dele querer ser designado, né? Porque eu imagino que nessas províncias a demanda é tanta que ele vai contratar eventualmente muitos estrangeiros, então eu acho que é vantajoso para ele ser designado. Perfeito. Catarine, qual a possibilidade de uma família grande ser aceita no programa? Vamos lá. Não vejo problemas em relação a uma família grande ser aceita, tá? Agora, por outro lado, a gente tem que imaginar o seguinte, uma família de X pessoas, qual vai ser o custo, na verdade, de vida dessa pessoa, né? Que tipo de trabalho, na verdade, a pessoa vai precisar ter, que tipo de salário? Eu acho que é mais uma questão de alinhamento, né, do trabalho, de salário, número de família, para a gente poder ver se aquele salário, na verdade, vai ser suficiente ou não. Alinhamento financeiro, para ver se eles vão... Vamos lá. Outra pergunta. Se mais tarde eu decidir mudar de província, eu posso? Qual seria o tempo mínimo de permanência obrigatória? Essa é uma pergunta que eu acho que eu respondo em todas as lives, em todos os webinars, tá? Não existe uma obrigação de mínimo ou máximo. Essa é a verdade, ok? Uma vez sendo residente permanente, você está livre para se mover dentro do Canadá. A província quer sim que você fique o máximo que você pode, afinal eles estão abrindo um programa onde eles estão te dando algumas facilidades para você se enquadrar, até um programa onde você já vai com emprego, certo? Então a ideia é que você possa se estabelecer, tá? Mas não existe uma regra fixa em relação a isso. O que nós não queremos é transparecer que você usou, na verdade, esse programa como trampolim para chegar em outra porque você não se qualificava, tá? Então essa seria mais a questão. Tem limite de idade para esse programa? Não existe uma limitação em relação à idade, tá? O que é ótimo e ajuda em muitos casos. Vamos lá, pergunta da Marina. Já estou no processo Express Entry com vocês. Se eu conseguisse uma job offer, eu não conseguiria pontos de convite com a província para agregar a pontuação da Express Entry? Marina, o que acontece, tá? O seu processo de Express Entry... Para ganhar mais pontos, é uma Valid Job Offer. Eu preciso de um LMIA, ok? Eu vou precisar que você tenha uma empresa que esteja disposto a provar que não tem canadense ou residente permanente e não tem outra alternativa a não se contratar um estrangeiro, para a gente ganhar mais 50 pontos, ou até se for uma posição de CEO, de vice-presidente, até 200 pontos para o NOC 00, tá? O programa do Atlântico, ele não é ligado ao Express Entry. Então, mesmo que você consiga uma oferta de trabalho através desse programa, eu não consigo acionar pontos.
pontos. Foi o que a gente falou, não tem pontos. Se você tem uma oferta de trabalho e tem esses requerimentos, tem esse inglês no nível CLB4, você já se qualifica para poder aplicar. Lembrando, o que é um CLB 4 na prova do IELTS General Training? É um Reading 3.5, tá? É um Listening 4.5, é um Writing e um Speaking 4. Então, é uma prova onde a nota máxima é 9, e essas são as notas que você precisa tirar para você poder fazer o suficiente, o requerimento suficiente para você entrar. Já que ele não tem pontuação, se você tirar mais, você não está pontuando mais. Ok? Portanto, você faça o mínimo e você está dentro. É para intermediário o CLB4? O CLB4, na verdade, ele é um básico. Básico, tá vendo? Ele básico, é gente. básico, ele é básico. Vantajoso esse programa. Tá? Ok, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, manda um e-mail pra nossa equipe. O e-mail é contact, contact, @ime-canadá.com. Caso você esteja em Ontário e você já tem uma oferta de trabalho, no dia 28 de agosto agora, semana que vem, né, a outra, eu vou estar em Toronto. A gente vai fazer um evento focado em quem está na província, quem já tem oferta de trabalho. Vou falar sobre o Express Entry, sobre o processo da província e sobre também o Tech Drop, né, que é ligado à tecnologia, com bastante convite rolando. Então, é uma oportunidade. Tanto, manda e-mail pra gente e a gente vai conversando. E até a próxima live. Até a próxima live. Tchau, tchau.